Bom dia. Na sequência, nossa aula das nossas funções oxigenadas, hoje nós iremos aprender um pouco a respeito dos ácidos carboxílicos, né? Como o próprio nome já diz, ácidos, ou seja, eles são compostos orgânicos de caráter ácido. Isso quer dizer que eles, quando dissolvidos em água, apresentam pH menor que 7. Isso é importante, é um grupo importante de compostos orgânicos. Então, vamos começar aqui pela definição de ácido carboxílico, que diz o seguinte, que os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila. O grupo carboxila, gente, é isso aqui, ó. Se o composto orgânico apresentar esse grupo aqui, então você tem um grupo carboxila, que é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com o grupo OH. A gente já conhece esses dois grupos separadamente, mas quando eles estão juntos, ele é chamado de carboxila. Aqui eu estou mostrando a carboxila expandida, com todas as suas ligações, mas ela pode aparecer assim também, a carboxila com carbono, OH, suprimindo as ligações, né, do hidrogênio com carbono, do oxigênio. Outro ainda pode encontrar a carboxila assim, CO2H. São três maneiras distintas de representar a carboxila, que é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Na realidade, a carboxila ela é um resultado da união da carbonila, que é esse grupo carbono duplo oxigênio que você encontra na cetona e nos aldeídos, com a hidroxila, que é um grupo presente nos fenóis e nos álcools. Quando uma carbonila se junta com uma hidroxila, nós formamos uma carboxila, que nós temos aqui. Aqui nós temos um exemplo de carboxila, de melódia, um ácido carboxílico que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Você vê que a carboxila ela fica na extremidade da cadeia. Então está aqui o grupo carboxila. Vou circular para ficar mais fácil de identificar. Então é carbono, duplo oxigênio, ligação simples com o grupo OH. E esses compostos eles estão inseridos na nossa vida em diversas substâncias que a gente usa. O vinagre, por exemplo, é uma mistura de ácido carboxílico. Nosso próprio corpo produz ácidos carboxílicos e assim a gente vai mostrar um pouco disso na sequência da aula. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Como que se faz? Olha. A nomenclatura dos ácidos é bem simples. Você começa sempre com a palavra ácido, aí vem o prefixo, que indica a quantidade de carbono, o infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, que é o que caracteriza a função, que no caso é o óico. O nome de todo ácido carboxílico termina com óico. Então aqui eu tenho um ácido carboxílico com 2 carbonos, 1, 2. Aí vamos lá, como é que eu faço a nomenclatura? Coloco a palavra ácido, aí eu vou contar os carbonos, 1, 2. Tem 2 carbonos, qual é o prefixo referente a 2? É et. Entre o carbono só tem ligações simples, então esse infixo vai ser o an. E o sufixo, como ele é um ácido carboxílico, é o óico. Então o nome do composto fica ácido etanóico. No segundo exemplo eu tenho 3 carbonos, tá aqui a carboxila, mas abreviei a palavra ácido aqui, AC, ácido. Aí vamos colocar prefixo, infixo e sufixo. Prefixo eu tenho 3 carbonos, prefixo é prop, então entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo é an. E eu concluo com a palavra óico, com o sufixo óico. Prefixo, infixo e sufixo. Então, ácido propanóico. No terceiro exemplo, eu tenho mais carbono. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui, o carbono da carboxila. Tem a palavra ácido, 7 carbono, o prefixo é ept. Veja que entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo é an. E eu finalizo com o sufixo óico. Então aqui você tem um ácido heptanóico, certo? Não tem segredo. Importante até aqui é que você olhe um composto e saiba reconhecer o grupo funcional que o caracteriza, para você poder saber se é um álcool, se é uma acetona, se é um aldeído, se é um ácido carboxílico, se é um fenol, se é um éter e assim vai.
Na sequência, eu coloquei aqui um ácido carboxílico de cadeia ramificada. Quando a cadeia é ramificada, a gente sempre sabe que eu tenho que escolher a cadeia principal. E a cadeia principal de qualquer composto tem que passar pelo grupo funcional, que é aquele grupo de átomos que caracteriza o composto, que no caso dos ácidos carboxílicos é a carboxila. Então eu fiz aqui a escolha da cadeia principal, que é a maior, que é essa, passando pelo carbono da carboxila. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. O que não é a cadeia principal, a gente sabe que eu chamo de ramificação ou radical, porque a gente já sabe disso em aulas anteriores. A ramificação com carbono CH3 é o metil. Essa ramificação com dois carbonos é o etil, coloquei o nome aqui. Aí eu numerei a cadeia principal, a numeração da cadeia principal sempre tem que começar do carbono da carbonila, ou seja, o carbono da carboxila. Esse carbono aqui sempre vai ser o carbono 1, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, feito isso, eu vou colocar o nome. Começa com a palavra ácido. Aí, em segundo lugar, vem o nome das ramificações, em ordem alfabética. O etil vem primeiro, então a posição do etil é o carbono 2, aí 2 etil. Não esquecendo que entre número e letra sempre tem que existir hífen. Segunda ramificação é o metil, está no carbono 3, 3 metil, outro hífenzinho. Aí é o nome da cadeia principal, que é formada de 7 carbono, o prefixo de 7 é hept. Entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo vai ser an. E o sufixo é óico porque se trata de um ácido carboxílico. Então você tem aí o ácido 2-etil, 3-metil heptanóico. Essas regras de nomenclatura de compostos ramificados, a gente já sabe que é uma cadeia principal, que é a ramificação lá dos estudos hidrocarbonetos. Então, se você tiver necessidade de tirar essas dúvidas, você vai na playlist do meu canal. Lá você vai ver uma playlist denominada Química Orgânica para o Ensino Médio. E você vai ter os vídeos iniciais que vai colocar essas questões de uma maneira bem fácil para você compreender. Destaquei aqui 3 ácidos interessantes, importantes. O ácido metanóico, que é um ácido que só tem um carbono, também chamado de ácido fórmico, numa linguagem mais usual, porque esse ácido foi extraído pela destilação de formigas no início do estudo desses compostos, né? Há muito tempo atrás. E é aquele ácido que, quando a formiga morde a gente, ela injeta dentro do nosso organismo e causa aquela irritação, aquele edema. A gente tem uma alergia a esse ácido que as formigas usam nas picadas. Então, por isso, o nome dele é ácido fórmico. Tem também o ácido capróico, que é aquele ácido que dá aquele cheiro característico de bode, cabra, que é aquele cheiro forte. Eles têm uma glândula que libera esse ácido, né? Que também é um ácido carboxílico. O ácido etanóico, mais conhecido como ácido acético, que é o vinagre que a gente usa em casa. O vinagre não é o ácido puro, é em solução, ou seja, pega-se um pouco de ácido acético e dissolve em água. O ser humano já conhece há muito tempo o ácido acético. A Bíblia mesmo relata o vinagre já há mais de 2000 anos nos relatos bíblicos. Até mesmo quando Jesus estava lá na cruz, né, nos relatos de mais de 2000 anos, ele pediu água e eles deram vinagre a ele. Então o vinagre é produzido através de uma reação bioquímica, onde o álcool é transformado em ácido acético, uma chamada de fermentação acética. Isso aí a gente já conhece há muito tempo. Tem o ácido benzoico também, que é muito usado como conservante de alimentos. E é interessante a gente comentar a respeito dos ácidos carboxílicos que nós mesmos produzimos no nosso corpo. O nosso suor, todo mundo tem uma composição do suor diferente, devido ao seu metabolismo, sua alimentação. E esses ácidos carboxílicos, eles são liberados no nosso suor. Então, quando a gente tem um cachorro, que eu acredito que quase todo mundo tem um, ou já teve, ou ainda vai ter, a gente chama pelo nome dele, tem muita gente que acha que ele reconhece o nome. Na realidade, o seu animal, ele reconhece o seu timbre de voz, né, que é único também, e reconhece o seu cheiro, pela composição do seu suor, e entre essas substâncias estão os ácidos carboxílicos que você produz. Então, não se iluda achando que ele vai reconhecer o nome que você deu a ele, não, viu? Então, quando você chega em casa, às vezes no seu portão chega uma pessoa que ele já conhece, eles não latem, fica ali mostrando uma euforia, porque eles reconhecem o cheiro. Eles têm 60 mil vezes mais células olfativas do que os seres humanos.
E isso dá a ele uma capacidade gigantesca de reconhecimento de odores. Graças a Deus por isso. Então era isso. Hoje a gente aprendeu o que é um ácido carboxílico, aprendeu a identificar o seu grupo funcional e algumas regrinhas de nomenclatura. Na aula seguinte nós iremos falar sobre os ésteres, que é um derivado dos ácidos carboxílicos, como a gente vai ver.